A busca pela alta performance não se restringe apenas ao cumprimento de metas ou à superação de expectativas, mas também envolve o desenvolvimento contínuo das habilidades e competências de cada pessoa. Talvez a verdadeira excelência não é só atingir objetivos, mas sim o contínuo e significativo crescimento como seres humanos. Te convido agora para embarcar comigo no programa de hoje, pois ele pode mudar a sua visão de mundo através de algumas chaves de conhecimento. O Começo de Conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. O desenvolvimento pessoal é um processo contínuo de autodescoberta, aprendizado e crescimento. Nossa convidada de hoje é uma expert nesse assunto e aplica esse conhecimento ajudando muitas pessoas e transformando vidas. Ana Braga é formada em comunicação social, mestre em administração de empresas, especialista em gestão pública, neurociências, psicologia positiva e mindfulness. Com 27 anos de experiência profissional, incluindo o desenvolvimento e gestão de pessoas, Ana também se destaca como produtora e apresentadora do programa DNA, voltado para o público jovem e empreendedor. Ela também é conhecida por iniciativas como a Jornada da Alta Performance, o programa Mulher Plena e o evento Flow, buscando sempre guiar as pessoas para resultados mais satisfatórios em suas vidas. Ana Braga, seja muito bem-vinda, vem para cá. Muito bom receber aqui. Dois. Carioca? Carioca, posso Tudo esquecer. Muito bom te receber aqui, tudo bem? Tudo bem. Bacana demais, eu estava ansioso aqui com a sua visita, e está marcando há quanto tempo, né? E para a gente deixar esse pessoal agora bem à vontade, vamos falar sobre isso primeiro. Vamos falar logo. Mindfulness. O que é isso? Atenção plena, que é uma tradução ali. Mas o que significa esse trabalho, esse conceito? Então, Mindfulness ele é uma ciência que vem sendo desenvolvida, já tem umas décadas, né? Mas a partir das técnicas de meditação. Né? Então, as meditações que eram exercidas lá com os yogis. Meditação mesmo, que agora de fechar o olho, parar. Meditação guiada, tipo yoga também? Técnicas respiratórias. Tá. E o Mindfulness ele foi sendo desenvolvido para aplicação na vida prática das pessoas, né? Para uma busca de uma atenção mais focada, para que pudesse acontecer por meio da atenção o foco. Né? Mais foco, mais atenção, e isso traz uma consequente produtividade, aumento de produtividade. Bacana. Né? Então, é uma prática assim, que traz serenidade. E que já é aplicada há muito tempo, mas que atualmente faz sentido. Ela é aplicada e... Nas últimas 2 décadas, ela tem invadido mais o espaço organizacional. Então, eu acho que tem ficado mais evidente, porque dentro das organizações passou a se adotar esse tipo de técnica, né, para a melhoria da produtividade dos quadros aí, redução de quadros de ansiedade, né, por conta de sobrecarga. Tá. Você mesmo se trata como uma neurocoach. Você fala, sou neurocoach. Fala. Neurocoach. E por que eu queria falar isso? Porque seu currículo é tão bom e ele é tão extenso, tão bacana. E coach, ele caiu, parece que num lugar tão comum. Todo mundo fala, sou coach. Aí eu olhando seu currículo, eu falei, pô, até sacanagem com a Ana Paula a gente falar que ela é neurocoach, né? Não tem outro nome para isso, não? Para você, não? Eu sofro esses questionamentos toda vez. Né? Porque caiu na vala comum. Só que eu sou uma defensora do processo de coaching mesmo, do verdadeiro processo, do que leva a gente, né? Que não é esse, que todo mundo aprende um treinamentozinho, sou coach. Não. Porque eu estudo há muitos anos isso, né? A minha formação em coaching tem mais de 15 anos. Então, eu falo que, como toda profissão, eu acho que em algum momento, ou quase toda profissão, em algum momento ela cai na banalização, porque tem as pessoas que fazem uso
indevido do termo. E eu já procurei, professor, muitas vezes, assim, a troca do termo, né? Mas como que eu posso me intitular? Porque eu sou professora, porque eu sou mentora, porque eu sou consultora, mas o que eu faço é isso. E aí, quando eu fiz a especialização em neurociências, que é neurociências, psicologia positiva e mindfulness, eu comecei a entender que existe um processo de desenvolvimento a partir do conhecimento da neurociência que tem muito a ver com a base teórica, né, com a estrutura teórica de um processo de coaching. E aí eu fiz um estudo, até foi o meu estudo aplicado da especialização, sobre o uso de técnicas de mindfulness, dessa eficiência da técnica para a neurociência, né, para a estrutura neurológica e os impactos que isso tem diretamente no controle da ansiedade, na autorregulação emocional. Eu falei, caramba, isso funciona. E aí eu comecei a fazer uma proposta de trabalho trazendo essas ferramentas ou essas técnicas, né, do mindfulness, da neurociência, para a aplicação de um processo de coaching consistente como ele deve ser. E eu falei, então é isso. E a minha proposta de estudo foi neurocoaching. Então foi um termo, inclusive, que eu defendi no trabalho científico e que eu falei, esse vai ser o termo e eu vou, pequenininha, defender que isso é sim uma ciência, que é uma ciência séria. Bacana. E aí eu não consigo encontrar outro nome e é isso mesmo. Mas é uma briga. Ah, tudo bem. E como você enxerga, vamos falar de alta performance, o papel da alta performance na vida das pessoas? Como é que você vê isso? Eu costumo falar que mais do que alta performance, a gente precisa falar de auto performance. Né? Então é como o indivíduo, ele estabelece as próprias metas, os próprios objetivos e performa com os elementos que eles têm, né? que o indivíduo tem. Muito bem. Então, alta performance tem a ver com a condição que o indivíduo tem de atingir resultados conforme os recursos que ele tem dentro do tempo que ele tem, com as características que ele tem. É bom conversar sobre isso, deixa isso claro, né? Porque fica parecendo que você vai levar o cara ao limite do limite, quer dizer, é usando o recurso que ele tem mesmo, é o jeito dele mesmo, as potencialidades dele para poder performar bacana, é isso? É. Eu brinco, até recentemente na sala de aula eu estava dando uma aula sobre talentos e eu falei assim, imagina que a gente vem para o mundo com uma mala cheia de ferramentas. Essas ferramentas são os nossos talentos. Mas tem pessoas que colocam essa mala em cima do armário e nunca abre, né? E deixa a vida levar. E aí vai sendo desafiado em diferentes tarefas, em diferentes oportunidades que ele entende que é uma oportunidade para ele, né? E ele vai embarcando e às vezes se vê pressionado, né, sob pressão, no nível de estresse elevadíssimo, porque está precisando de usar ferramentas que ele não dispõe. E são as ferramentas que a gente acaba desenvolvendo, porque habilidades a gente desenvolve. Né? Então a gente vai desenvolvendo essas habilidades e fazendo as coisas e achando que é bom nisso, e em algum momento a gente se desgasta, porque as ferramentas mesmo que a gente deveria estar usando estão lá guardadas naquela mala. Né? E quando você fala que a pessoa chegou com a mala, eu cheguei com a minha mala de talento e coloquei em cima do armário. Talentos são desenvolvidos, são aprimorados, eu chego com talentos, como é que é isso? Então, eu defendo que talentos são dons, são características que são inatas. Das pessoas. Das pessoas. Precisam ser o que a gente desenvolve são habilidades. Então, a gente é capaz de fazer algumas coisas que não necessariamente a gente tem talento para fazer. Engraçado, né? Porque assim, nós não vamos falar de religião aqui, mas a Bíblia fala sobre os talentos, né? Dos talentos que são distribuídos e como se fossem sementes, e o cara, em vez de plantar na terra boa, não, vai jogando de qualquer jeito, então tem talento que não vai. Caiu na pedra, vai ficar por ali, porque dificilmente ele vai conseguir. Vai dar fruto. Vai dar fruto, né? E aí são os talentos que eu digo que ficam guardados dentro Então a pessoa não precisa ficar pensando, quem está te ouvindo aqui agora, né, o telespectador, o internauta, falar, queria ter esses talentos. Tem esses talentos. Precisa aprender a desenvolver isso. Você pode desenvolver, como eu disse, habilidades. Né? Então, eu posso ter habilidade para tocar violão, ok. Mas se você não entrar numa aula, não querer para aprender também, talvez não saia nunca de dentro de você, né? A gente nunca vai conhecer o seu talento tocando violão. Pois é. Né? Ou então você pode até tocar violão sem ter talento, e aí você vai fazer tecnicamente aquilo bem feito,
E aquilo vai fazer parte de um sacrifício enorme, ao passo que se você tem o talento dentro de si, aquilo flui com naturalidade. Pegando ainda esse exemplo do violão, então o cara que falou, eu aprendi a trocar de ouvido. Então o cara assim, eu vi minha irmã tocando, peguei o violão, aprendi a trocar. Então eu não sei técnica, não conheço o nome técnico da posição, mas eu pego ali, faço, tiro meu sonzinho. Esse é talentoso. Esse, se fosse para uma aula mesmo, ia ser um expert no violão. A corda do violão estava dentro da mala dele. Entendi. Entende? Bacana, não? É a defesa que eu faço, né? Então, muitas vezes, assim, a gente quer fazer algumas tarefas, como eu falo, eu quero ser médico, né? Médicos que decidem ser médicos porque é uma profissão promissora ou porque a família tem membros que é médico e ele sofre pressão para ser, mas ele não tem o bisturi na mala dele. Então, ele vai ser. Mas ele vai fazer isso com amor? Ele vai fazer isso com naturalidade? Então, eu falo que chegar até isso tem muito a ver até com o flow, né? A gente, para atingir um estado mental de produtividade, de bem-estar, é necessário que a gente traga esses elementos à tona e que a gente ponha à disposição das nossas atividades aquilo que é nosso, que é naturalmente nosso. E quando não é, a gente faz com muito esforço, né? Então, é quando eu falo, tira de dentro o que você faz com amor. Então, quando a gente fala fazer o que se faz com amor, é porque há alinhamento entre os recursos que você tem e as escolhas que você faz. Bacana. Eu já tive a oportunidade de assistir palestras suas. Eu falei no começo aqui, e estava falando a verdade, sou seu fã. Acho bacana demais, assim, a sua maneira de encarar a vida, de passar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas que elas podem, né? Você pode, é só se concentrar e tentar fazer o seu melhor, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque o tempo passa rápido demais. Eu quero voltar para o segundo bloco, você contando para a gente o que te levou para essa área. Quer dizer, da sua formação inicial a chegar para isso, para chegar para se tornar um coach. Quer dizer, o que te motiva? Quem é Ana Paula? Como que você se define? Beleza? Não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais professora Ana Paula Braga. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui a querida professora Ana Paula Braga, que tem muita coisa boa para compartilhar conosco. Vamos lá. No intervalo, você já falou comigo, me pergunta como me defino não, porque eu não vou me definir. E aí, não gosta de se definir mesmo não? As pessoas que te definem. Eu tenho muita dificuldade de me definir. Eu tenho. Eu costumo falar assim, para simplificar, minha força de caráter é amor. Então, se eu tiver que me definir, eu vou falar, eu sou uma pessoa que ama. Que ama. Ponto. Mas você consegue perceber, por exemplo, o que a gente percebe quando te ouve, quando te vê numa palestra ou numa performance meio profissional com equipes e tal, que você faz a diferença na vida das pessoas? Você percebe isso? Na dimensão, às vezes, que as pessoas me devolvem, como o senhor, por exemplo, não mesmo. Eu me olho no espelho, eu não me vejo essa pessoa. Mas eu tenho um sentido de propósito muito grande. Isso para mim é muito claro. Então, quando eu falo para as pessoas, seja em palestras, em treinamento, seja no cuidado individual delas, eu sei sim que eu sou um instrumento, né, de apoio às pessoas, enfim, de direcionamento. Então, eu tenho essa consciência. Eu entrego mesmo o meu trabalho, minha fala, minha vida, tudo para absolutamente me dedicar às pessoas. E isso é a única certeza que eu tenho. E como que você caminhou para fazer esse trabalho? Conta pra gente. Então, eu não sei assim em que momento exato, professor, porque eu já atuava com consultoria de marketing, né? Porque eu fiz publicidade, fiz especialização em marketing e aí eu comecei a ir para as organizações para fazer o trabalho de marketing e eu tinha um incômodo, um desconforto muito grande com as pessoas. Eu falava, gente, mas marketing só para mercado não dá, se as pessoas dentro da organização não estão felizes, como que eu vendo esse produto? Como eu vendo essa marca? Né? E eu sempre brinco com os meus alunos de marketing, que eu falo assim, gente, o P produto de marketing para mim é P pessoas. Produto de marketing são pessoas, nasce nelas. E eu acho que foi nesse movimento, lá em 1999, 2000, que isso começou a se despertar em mim.
Então eu comecei a desenvolver alguns trabalhos dentro das organizações, né? O que é chamado endomarketing. Entendi. Para preparar as pessoas, para cuidar das pessoas. E aí em 2004 foi a primeira vez que eu tive acesso a um livro que falava de coaching. E aí eu falei, gente, é isso, é sobre isso, né? É sobre a gente valorizar as pessoas e entender que elas têm um potencial que a gente precisa descobrir, trazer à tona, fazê-las enxergar para que elas tenham uma performance melhor e, consequentemente, as organizações terem resultados melhores. E aí eu já fui para o mestrado e no mestrado minha ênfase já foi em gestão de carreira, era comportamento do consumidor, migrei para carreira, fiz uma salada nisso. E aí o coaching entrou mais efetivamente no Brasil em 2007, 2008, foi quando eu fui buscar, né, a formação. E aí quando eu vi, eu já estava dentro, e aí fui para a gestão pública e assumindo cargos de liderança na gestão pública, eu comecei a assumir uma postura como líder, coach, e dentro da sala de aula eu me tornei uma professora melhor com a visão de coaching que eu desenvolvi, né? Quer dizer, o que é o conceito de coaching? É você ser capaz de enxergar nas pessoas o potencial que ela tem e extrair o que elas têm de melhor. E é isso que eu tento fazer em qualquer área. E você continua fazendo esse trabalho com empresas? Quer dizer, está focado só em palestra, educação, ou ainda está em... Quem está nos assistindo agora, empresário, por exemplo, e falar, queria contratar essa mulher para fazer um trabalho comigo. Faria, não faria? Eu faço. Eu dei uma pausa por conta da gestão pública, né? Porque aí comecei a fazer um trabalho lá na Prefeitura de Teresópolis, no Rio. E aí eu suspendi, fiquei só com os atendimentos individuais. Sim. Mas este ano, óbvio, é um ano eleitoral, então a carreira está acabando já de novo, porque meus ciclos na gestão pública são assim, né? Vai dependendo sempre de quem vai ser eleito e quem não está eleito, é isso? Não, eu não dependo. Eu sou convidada para estar numa equipe, eu vou para a equipe, faço meu trabalho, né? Eu não construo vínculo, assim, né? E aí já é um ano que a gente já fica, né, com essa... Então, eu voltei com as minhas parcerias. Hoje, eu estou com uma empresa parceira que é a Eleve-me, que a Eleve-me, ela tem um conceito muito legal, se conecta com o meu propósito, né, que fala de elevar negócios, elevando pessoas, né, elevando pessoas para elevar negócios. Bacana. E aí, com esta empresa, a gente está voltando, retomando o trabalho para organizações. Não, tudo bem. No final, antes de a gente se despedir, você vai deixar contato, né, telefone, como que as pessoas te encontram, né? Conta pra mim, como que surgiu esse evento Flow? O que é isso e como que surgiu? O Flow está saindo do forno, é uma proposta de trabalho assim que eu tô muito feliz, porque ele é resultado desse processo todo de atendimento que eu tenho feito. E eu percebo que eu uso a mesma técnica, né, com as pessoas. O pilar da estrutura do trabalho é o mesmo, autorresponsabilidade, comprometimento e consciência. Eu trabalho esses pilares com as pessoas da mesma forma, mas algumas pessoas geram resultados mais rápidos, outras não. Outras decolam, outras permanecem no mesmo lugar. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu tenho que fazer com que os meus clientes compartilhem das experiências, para que essas pessoas que estão decolando despertem nas que não conseguem esse, né, estalo sobre a questão da autorresponsabilidade, porque eu acho que algumas pessoas não avançam porque ainda não entenderam que são responsáveis pelos resultados. Né? Então ele nasceu disso, de criar um espaço para essas pessoas se encontrarem. Só que aí eu comecei a mirabolar e falei assim, não, eu vou abrir esse encontro para mais pessoas. Para quem acha que o coaching é besteirada, né? Então vem e vamos entender. E aí esse nome me veio como um estalo, assim, porque o flow é um estado mental mesmo, né? É um estado em que você identifica as coisas que você gosta de fazer, né? O teu prazer com as coisas com um propósito maior. Bacana. Né? Então, aí essa conexão, eu falei, poxa, é flow. Então, a partir daquilo que te dá prazer, você gera um resultado maior para mais gente, para uma comunidade, por exemplo.
tem que conectar com um propósito maior. E aí Bacana. a gente alcança, né, produtividade, bem-estar. Então, o estado de flow é aquele estado que o tempo passa e a gente nem percebe, né? Que o tempo e espaço não fazem diferença. Então, eu falei, é esse ambiente que eu quero criar. Bacana. Né? Você está meio envolvido ou estudando a yoga restaurativa. O que é isso? Pois é. Yoga restaurativa. Yoga restaurativa. Yoga restaurativa são algumas posturas do yoga que elas são específicas para manutenção do relaxamento, para manutenção do estado de conforto e de segurança. Né? Então existem algumas... O yoga, ele funciona muito... A neurociência do yoga, né? Que eu vou estudando essas coisas todas. Ela ensina que o corpo também cura a mente. Né? Então é um processo, ela parte de uma teoria que chama teoria polivagal, que a gente não precisa entrar nesse... Tem muito o contrário, né? A mente curando o corpo, né? mas a nossa mente está tão doente, né, que o corpo está precisando dar uma ajuda. Então tem a teoria polivagal, que tem uma relação com o nervo vago, então tem posturas da yoga restaurativa que ativa, né, o nervo vago e que isso gera algumas produções aí hormonais, e aí é um conjunto de coisas dentro da neurociência aí que traz o bem-estar também. A pandemia, o período da pandemia, você ficou reclusa também em algum período? Fiquei. Teve, né? Todo mundo ficou, acho, o mundo inteiro, né? Teve um momento qualquer, uns mais, outros menos, tem gente com mais coragem que saiu, mas naquele período, te ajudou a yoga, o coaching, isso te ajudou de alguma maneira? Você conseguiu ajudar as pessoas? Deu para fazer alguma coisa online? Como é que foi? Então, eu mantive, né, tudo online, inclusive as aulas, né? Então, para mim foi um momento, e nessa época da Covid eu falava muito isso, eu falava, gente, esse período vai determinar quem são as pessoas e onde elas estão, porque vai sair bem desse processo quem passar por ele bem, né, procurando de fato se alimentar. E foi um período que eu me alimentei muito, mesmo. E eu não me alimentei só dessas questões, foi quando eu conheci o Mindfulness, inclusive, que eu comecei a estudar. Então, eu não só me preparei do ponto de vista psicológico, né, mas eu também tive um aprofundamento espiritual muito grande. Né? Então, eu estudei melhor a Bíblia, eu fiz algumas conexões dela, né, da Bíblia, porque é a palavra que eu acredito. Claro. Então, eu fiz algumas conexões dela com a ciência. Bacana. E eu fui transformando isso em projeto. Então, hoje eu tenho vários projetos, vários na gaveta, que são da Covid. Da Covid. E aí eu vou desengavetando à medida que as Eu oportunidades não quero falar acontecem. da Covid, mas eu vou fazer só uma pergunta. E a resposta rápida para ele poder fazer um intervalo e voltar para o terceiro bloco, né? Eu, durante o Covid, eu cheguei até a escrever sobre isso, fiz um livro, inclusive, sobre isso, Reflexões de um Recluso, né? E eu fiz tipo um diário, então, assim, dia a dia, e o tempo todo, eu deixei claro isso que eu acreditava, que um homem sairia melhor desse processo, né? Porque todo mundo recluso, muita gente morrendo, falei, a humanidade ganhou a oportunidade dela se redimir, ficar bem bacana. Você sabe que eu não acredito mais nada disso. Acho que não mudou nada, não melhorou nada. Assim, só se tivesse outro, nós não queremos isso. Compartilho. Né? Concorda? Absolutamente. Compartilho dessa visão 100%. Vamos sair daí, vamos para o rápido intervalo. Nós voltamos já para o terceiro e último bloco com a professora Ana Paula Braga. Já. Olá, estamos de volta agora para o terceiro e último bloco desse Começo de Conversa especial com a professora Ana Paula Braga. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar um final de conversa sensacional. Ela que é neurocoach, está aqui trazendo ótimas informações para nós. Professora, como que você vê a relação entre autorresponsabilidade e sucesso profissional? Total relação. Porque uma pessoa autorresponsável é uma pessoa que entende que, independente das condições, independente do contexto, ela tem o que ela precisa para fazer o que precisa ser feito.
né? Então, capacidade de responder pelos seus atos. Né? Então, se você é uma pessoa bem-sucedida ou não, isso depende do tanto que você empreende nessa responsabilidade. Então, é a relação... No seu trabalho, quando você avalia, quer dizer, avalia não, quando você vê o resultado mesmo do seu trabalho, tem alguma coisa que você possa relatar para nós, fala assim, conseguir fazer a diferença na vida daquele profissional, daquela empresa, alguma coisa que te marca? Deve ter muitos, mas um que te marca bastante. Tem uma muito recente, que é uma cliente que eu tenho, que ela até me autoriza a falar, porque ela é muito feliz com o processo dela. Ela tem um transtorno que chama borderline, que é um transtorno de personalidade limítrofe. Né? Então, eu costumo falar, para simplificar, que é uma bipolaridade assim, um pouco mais complexa, né? Um nível de complexidade maior. E eles têm, o border, ele tem uma dificuldade de regular-se emocionalmente, naturalmente, por uma questão de deficiência na amígdala, enfim. E ela, por meio do processo, né, e com algumas técnicas do mindfulness, ela autorregulou, né? Então hoje ela é uma pessoa que ela consegue controlar o impulso. Que bacana. Ela consegue, né, respirar e entender. A gente conseguiu trazer ela para um nível de distanciamento, que ela consegue ter consciência do que está acontecendo, do papel dela. Então é todo um processo de autoconhecimento que ela passou para chegar no ponto que ela está. E ela é uma pessoa que me emociona muito, porque todas as vezes que a gente faz uma avaliação ou que ela percebe um sucesso em determinado resultado de trabalho, ela fala, Paulinha, ela me chama de Paulinha, Paulinha, eu não sei o que seria da minha vida sem você. E eu falo, e isso me emociona porque eu sei da importância do meu processo nessa condução, e sou muito grata pelo reconhecimento dela. Mas ao mesmo tempo eu olho e eu falo assim, caramba, fui só um instrumento para organizá-la, porque quem fez o trabalho foi ela. Né? Então, mesmo no meu processo, o que eu enxergo é que a responsabilidade por todo o resultado que aconteceu é do indivíduo. É do indivíduo, bacana. Né? E ela imergiu no processo, ela se engajou, ela quis ser diferente, ela quis se livrar da medicação. Né? Então ela se engajou e ela teve esses resultados. Então eu sei que eu fiz diferença na vida dela, mas porque de repente eu era a pessoa na hora certa. Entendi. Dela, bacana. Né? Não, mas que bom que foi você, porque podia ser uma outra pessoa e ser também para um lado ruim. Então, assim... Que ia descambar ela. E ela fala muito isso. Ela fala assim, Paula, o que me torna grata é o fato de você ter me acolhido e me respeitado. Então, essa é uma característica que eu acho que é importante até, pra quando você se dispõe, né, a estar com alguém, ajudar alguém, é respeitar, não julgar, né? Nós falamos da pandemia e o mundo voltou pós-pandemia com mais correria do que tinha antes. É uma loucura isso, né? Porque parecia que a gente ia entrar no estado mais slow, né? Uma coisa mais lenta, né? Onde a vida pudesse correr mais devagar, né? Na pandemia estava assim, né? Então a gente teve saudade disso tudo, voltar na hora de voltar. Nada, voltou essa doideira, todo mundo estressado. E no seu caso, por exemplo, com responsabilidade demais, mil coisas para fazer, como que você lida com a sua saúde mental? Então, eu tenho os meus próprios acompanhamentos, né? Assim, eu não faço processo terapêutico mais, mas eu fiz o processo há uns 10 anos. E eu sou uma pessoa que eu saí da pandemia com muita clareza sobre o meu trabalho. Então, mesmo que eu esteja lá na gestão pública, na dinâmica, loucura, trabalho com transferência de recurso, né? Então, é uma loucura essa conexão. Mas eu tenho muita clareza sobre o meu papel nas coisas e eu organizo a minha vida de uma forma lenta. Assim, eu acho até que pela própria prática do mindfulness, porque aí uma coisa que de verdade me centra é a prática do yoga, do mindfulness, né? E eu aprendi a respirar no meio disso tudo. Eu acho que é isso, né? E quando a gente desenvolve atenção plena, a gente pode ver um monte de coisa espalhada, mas espera aí, o que está sob meu controle agora?
Nesse momento, o que eu tenho condição de fazer e que realmente vai gerar impacto no resultado. Então eu aprendi a pensar melhor, né, as prioridades. Então eu organizo minha vida assim, com muita clareza do que é importante, o que é prioritário. E eu tento não enlouquecer. Tá, aí você está falando aí no Mindfulness e nessa atenção plena, né? Eu me lembrei do multitarefas. E eu falo sobre isso porque eu até gravei no meu Instagram um vídeo recentemente sobre isso. Eu sempre incentivei muitas pessoas a serem multitarefas. Eu faço minha culpa nesse vídeo, que eu falo, você vai amadurecendo e vai envelhecendo. Eu sempre fui multitarefa, eu sou multitarefa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E me prometi que vou desacelerar, mas acho até que vou estressar mais não fazendo do que sendo multitarefa, né? O que você acha disso? Quer dizer, porque a valorização, inclusive, do mercado das empresas, né? Eu acho que hoje eles valorizam mais o cara mais especialista, voltou a valorizar mais o cara que é mais focado numa ação só. O que você recomenda? Então, eu concordo, né, com isso, que assim, existiu algum momento que o profissional precisava ser generalista, né, precisava saber de tudo um pouco, ter uma visão mais ampla. E isso vem mudando porque eu acho que isso, com toda a invasão tecnológica, com essa pressão toda, e que eu acho que até a pandemia, pós-pandemia, veio com essa pressão toda porque a gente conheceu a tecnologia de uma forma que a gente não conhecia antes, e isso também invadiu a vida da gente e piorou. Né? Inclusive da aula online, né? Que era uma loucura que ninguém, a gente não gostava nem de falar em AD, não sei você, mas antes de pandemia... professor tinha muita aula resistência. Aqui é presencial, verdade. fomos obrigados a dar aula EAD. Né? Verdade. Então, a tecnologia ela invadiu e isso trouxe muito déficit de atenção, né? Quer dizer, você faz muita coisa, você não faz nada com muita perfeição e tal. E aí vem uma geração invadindo o mercado, que é essa geração do superficial, muitas coisas com pouca profundidade, e as empresas foram perdendo, né, os seus especialistas. Então, acho que tem uma tendência a essa retomada mesmo. Você é multitarefa? Eu sou uma pessoa de múltiplos interesses. Eu não sei se eu sou multitarefa, eu acho que eu tenho múltiplos interesses. Então, eu gosto de muitas coisas me dão prazer, muitas coisas me agradam, atraem a minha atenção. Mas eu já fui mais multitarefa do que eu sou hoje. Hoje, quando eu tenho algo para fazer, mas como é que eu faço convergir o que eu construí, né, de conhecimento para aproveitar aqui? Tá certo. Né? Então, se tem a conversão, eu embarco. Se não tem... Querida, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas... Você tem um minutinho para suas considerações finais. Essa câmera aqui é sua. Vai deixar um recado aí para os telespectadores das TVs, para os internautas, para a turma toda que está nos assistindo aí nesse mundão de meu Deus. Com você, sua. Então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, mais uma vez, professor, a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho. É recíproco a minha admiração, né, pelo seu trabalho. E o recado que eu queria deixar é que as pessoas se preocupem mais consigo mesmas. Né? Eu acho que o que a gente precisa hoje é estar mais antenado a quem nós somos, ao talento que a gente tem, às expectativas de vida que a gente tem, a gente começar a fazer mais por nós, para que a gente possa buscar uma conexão maior com o nosso propósito. Acho que a gente vive um momento hoje de busca de sentido. Então, desejo que as pessoas busquem o seu sentido, e é isso. Isso aí, bacana demais. Muito bom te receber aqui, foi bacana demais, tá bom? E a você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência, e até o próximo encontro, se Deus quiser.